Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Ensinamento sobre o puro e o impuro. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. E Jesus lhes disse: Então nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro, porque nada disso entra no coração, mas no ventre, e sai para a fossa? Assim ele declarava puro todos os alimentos. Ele dizia: O que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro, do coração dos homens, que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas mais saem de dentro do homem e o tornam impuro. Comentários dos Pais da Igreja. Pseudo Crisóstomo. Enquanto os judeus olham com atenção para a limpeza corporal da lei e sobre ela murmuram, o Senhor quer introduzir algo contrário, por isso é dito. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei, nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Com efeito, as coisas de Cristo se observam no interior do homem, já as coisas da lei são antes vistas do lado de fora do homem. A elas, como coisas corporais, a cruz de Cristo deveria em breve dar um fim. Teofilacto Diócrida. O Senhor disse isso querendo instruir os homens de que não convém compreender as observâncias relativas à comida, às quais a lei faz menção em sentido corporal, e a partir daí começou a revelar a premissa da lei. Pseudo Crisóstomo. Acrescentou também: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Com efeito, ainda não tinha mostrado de modo manifesto quais eram aquelas coisas que provinham do homem e que o contaminam. E por conta desta palavra, os apóstolos creram que o discurso anterior do Senhor dava a entender outra coisa profunda. Por isso se segue. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. Chamavam eles de parábola um discurso não manifesto. Teofilacto Diócrida. O Senhor, antes de tudo, os repreende, de onde se segue, e ele disse-lhes: Então, nem vós tendes inteligência? São Beda. Pois é defeituoso o ouvinte que quer compreender o que é dito obscuramente de modo manifesto, ou o que é dito manifestamente de modo obscuro. Teofilacto Diócrida. Em seguida, o Senhor manifesta o que estava oculto, dizendo: Não entendeis que tudo que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? São Beda. Com efeito, os judeus, gabando-se de serem a parte de Deus, chamam de alimentos comuns aqueles de que todos fazem uso,
como as ostras, os coelhos e animais deste tipo. Nem é impura a carne sacrificada aos ídolos, enquanto alimento e criatura de Deus, mas é a invocação dos demônios que a torna impura. E acrescenta o motivo, dizendo que não entra no coração. O lugar principal da alma fica, segundo Platão, no cérebro, mas, segundo Cristo, no coração. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. É dito em seu coração, isto é, na parte racional de sua alma, que é a parte principal da alma, da qual toda a vida do homem depende, razão pela qual é de acordo com ela que necessariamente se deve julgar um homem puro ou impuro. E assim, as coisas que não chegam à parte racional da alma não podem trazer impureza ao homem. Os alimentos, pois, uma vez que não chegam à parte racional da alma, não podem, segundo sua natureza, contaminar o homem. Mas o uso desordenado dos alimentos, proveniente da desordenação da parte racional da alma, leva à impureza do homem. E que os alimentos não chegam à parte racional da alma é o que mostra pelo que acrescenta, dizendo: porque nada disso entra no coração, mas no ventre e sai para a fossa. Assim ele declarava puro todos os alimentos. Mas disse isto para que não se pense que fala daquilo que, dos alimentos, permanece no corpo. Com efeito, permanece aquilo que é necessário à nutrição e ao crescimento do corpo, e sai o que é supérfluo, como que numa limpeza da alimentação que permanece no interior. Santo Agostinho. Certas coisas, pois, acrescentam-se de modo a também mudar e serem mudadas. Assim como o próprio alimento, perdendo sua aparência, converte-se no nosso corpo, e nós, refeitos, nos tornamos fortes. Mas também um fluido sutilíssimo, quando os alimentos foram preparados e digeridos nas veias e outras artérias, esvai-se por passagens ocultas, que os gregos chamam de poros, e lança-se num lugar escuso. São Beda. Assim, pois, os alimentos não tornam os homens impuros, mas a malícia que produz as paixões procedentes do interior, razão pela qual se segue. Ele dizia: o que sai do homem é isso que o torna impuro. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. A razão disso, ele declara quando acrescenta: com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas. E assim fica patente que os maus pensamentos dizem respeito à parte racional da alma, que aqui é chamada de coração. É segundo ela que o homem é dito bom ou mau, puro ou impuro. São Beda. Com isso, são repreendidos os que julgam que os pensamentos são introduzidos pelo diabo e que não nascem da própria vontade. O diabo pode ser o instigador e o ouvinte dos maus pensamentos, mas não pode ser seu autor. Comentários de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Dos maus pensamentos procedem, além disso, os maus atos, sobre os quais se acrescenta os adultérios, que consistem na violação do laço conjugal alheio, as fornicações, que são uniões ilícitas entre homem e mulher não unidos pelo matrimônio, os homicídios, pelos quais se causa danos à pessoa do próximo, os furtos, pelos quais se roubam os bens, as avarezas, enquanto se retém alguma coisa injustamente, a maledicência, que consiste em caluniar o próximo, a fraude, que consiste em enganar o próximo, a libertinagem relativa a qualquer corrupção da parte racional da alma ou do corpo. Teofilacto Diócrida. O olho mau, isto é, o ódio e a inveja, pois quem odeia tem o olho mau e invejoso para com aquele a quem odeia, e o adulador, não vendo com o olho reto as coisas do próximo, desvia-o para o próprio mal. As blasfêmias, isto é, as injúrias contra Deus, a soberba, isto é, o desprezo de Deus, que se dá quando alguém atribui o bem que pratica não a Deus, mas a sua própria virtude, a loucura, isto é, a injúria contra o próximo. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou a loucura quando não se pensa sobre Deus de modo reto, pois a loucura se opõe à sabedoria, que é o conhecimento das coisas divinas. Segue-se.
Todas essas coisas mais saem de dentro do homem e o tornam impuro. Com efeito, atribui-se à culpa do homem o que está em seu poder. Tais são as coisas que procedem da vontade interior, pela qual o homem é senhor de seus atos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.